Zenão, o fundador do estoicismo, nasceu no ano de 330 a.C., na cidade de Cítio, no Chipre. De acordo com a tradição biográfica antiga, Zenão viajou para Atenas na sua juventude e, depois de sua chegada, visitou uma barraca de livros. Lá encontrou uma cópia de Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, escritas por Xenofonte. Enquanto examinava esse livro, Zenão perguntou ao livreiro se homens como Sócrates poderiam ser encontrados e onde o seriam. No momento exato dessa indagação, Crates, o cínico, passava por perto. O livreiro então aconselhou Zenão a seguir aquele homem. Dessa forma, iniciou-se a formação filosófica de Zenão com os ensinamentos dos cínicos. Os cínicos eram famosos por defenderem uma vida em harmonia com a natureza, ao invés de uma vida moldada pelos costumes e convenções locais. Sustentavam que tudo que está em consonância com a natureza é necessário, enquanto as coisas conforme a convenção são apenas arbitrárias. O cinismo argumenta que se deve concentrar toda a atenção em lograr aquelas coisas necessárias que estão em conformidade com a natureza: alimento, água, abrigo básico e vestuário, e não prestar nenhuma atenção às regras, regulamentos e pressupostos desnecessários e arbitrários da cultura particular na qual se esteja. Conforme se verá no decorrer do livro, a ideia de viver em harmonia com a natureza foi um conceito cínico que os estoicos adotaram e desenvolveram. Zenão, contudo, não tinha o menor desejo de se tornar um cínico ortodoxo e tinha muito interesse em examinar outras discussões filosóficas que ocorriam na Atenas da época. Relata-se que estudou com o filósofo Polemon, o então senhor da Academia de Platão, com quem Zenão sem dúvida teve a oportunidade de estudar a filosofia de Platão minuciosamente. Também se diz que ele estudou com Estilpo, filósofo megárico, famoso por suas contribuições para com a lógica, e que no campo da ética era favorável para com os cínicos. A mistura que Estilpo fez da ética cínica com a lógica megárica preparou o caminho para uma mistura parecida, feita por Zenão, que mais tarde se tornaria o estoicismo. Depois dessa educação filosófica longa e diversificada, o próprio Zenão passou a dar aulas em 300 a.C. Em vez de tentar abrir uma escola formalmente, Zenão se encontraria com quem quisesse ouvi-lo em uma das galerias cobertas, também conhecidas como pórticos, que cercavam a ágora ateniense. Seu lugar preferido era o pórtico pintado, no lado norte da ágora. Enquanto seus seguidores eram por vezes conhecidos por zenonianos, eles logo passaram a ser conhecidos como aqueles que se encontraram no pórtico, pintado, estoicos. É comum que acadêmicos analisem o que se sabe dos ensinamentos de Zenão pela comparação destes com o que se sabe das doutrinas de seus diversos professores. Ainda que esse tipo de análise seja útil, ele por vezes tem a consequência infeliz de retratar Zenão como uma touti negra intelectual, que cata ideias aqui e ali sem nenhuma contribuição criativa própria.
Enquanto Zenão foi sem dúvida influenciado pelos vários professores com os quais estudou, não se deve desconsiderar as suas próprias contribuições filosóficas à fundação do estoicismo, tampouco limitá-las à mera síntese criativa das doutrinas de outrem. É difícil aferir a contribuição de Zenão apenas com os fragmentos que restaram de suas obras, mas com base nos fatos históricos que sobreviveram, parece claro que as bases das doutrinas centrais do estoicismo acerca da lógica, da física e da ética foram efetivamente estabelecidas pelo próprio fundador do estoicismo. A obra mais importante de Zenão, dentre os seus trabalhos conhecidos, é a sua República. Esta obra de utopia política foi muito controversa na antiguidade, seja entre os críticos hostis, seja entre os defensores estoicos posteriores. Os fragmentos que sobreviveram mostram que a obra defendia a abolição dos tribunais de justiça, do dinheiro, do casamento e da educação tradicional. Dizem que esse texto é uma obra inicial de Zenão, escrita quando ele ainda estava sob a influência de seu mentor cínico, Crates. No entanto, essa afirmação pode ter sido uma manobra de defensores estoicos posteriores, feita sob a medida para distanciar o Zenão maduro do conteúdo escandaloso da República. Examinar-se-á a República de Zenão de modo mais pormenorizado no capítulo 5. Os títulos de outras obras conhecidas de Zenão refletem temas centrais da filosofia estoica, tais como vida segundo a natureza e emoções. Alguns pupilos de Zenão eram Perseu, Érilus, Dionísio, Esfero, Aristo e Cleantes. Os dois últimos foram os mais importantes. O pupilo de Zenão, Aristo de Quío, concentrou-se na ética e não prestou atenção à lógica ou à física. Aristo é talvez mais conhecido por ser contra a adição, a ética estoica, do conceito de que alguns objetos externos, conhecidos como indiferentes, possam ser preferíveis a outros. Por exemplo, que a riqueza possa ser preferível à pobreza, ainda que ambas sejam em rigor indiferentes. Assim, ele queria manter-se fiel a uma concepção mais severa e cínica, concepção esta que pode ser ligada a Sócrates. Em última análise, ele perdeu o debate e os conceitos de indiferente preferível e não preferível se tornaram parte integrante da ética estoica. Isso sem dúvida contribuiu para com a ampla atratividade do estoicismo, sobretudo mais tarde, quando foi apresentado ao público romano, de modo que a derrota de Aristo foi boa para o estoicismo. A sua posição é heterodoxa e intransigente, contudo, foi bem recebida pelo público mais amplo de sua época, e relata-se que as suas aulas eram apreciadas em massa. Cleantes, assim como Zenão antes dele, e muitos estoicos posteriores, veio do Oriente para Atenas, de Assos na Turquia, no caso específico de Cleantes. Estudou com Zenão e o sucedeu como senhor da escola, por volta de 263 a.C. A principal razão de sua fama é ser o autor do mais antigo texto estoico prolongado que sobreviveu, embora não seja muito longo.
Este é o hino a Zeus, e está preservado em uma antologia de material, compilada séculos depois por João Estobel. O hino tem o tom incontestavelmente religioso, como sugeriria o título, de modo que não se encaixou bem nos outros conhecimentos que se tem da física dos estoicos antigos. Não à toa, Diógenes Laércio relata que Cleantes tinha pouco talento para a física. Apesar de se relatar que ele escreveu 2 volumes acerca da física de Zenão e 4 volumes acerca de Heráclito. Estudos tradicionais da física estoica a miúde citam Heráclito como uma influência formativa, e pode ter sido por meio do trabalho de Cleantes acerca de Heráclito que este marcou o desenvolvimento da doutrina estoica. O terceiro senhor do pórtico em Atenas, depois de Zenão e de Cleantes, foi Crisipo de Solos, uma cidade na Cilícia, na Ásia Menor. Ele sucedeu Cleantes como senhor da escola em 232 antes da era cristã, e morreu com a idade de 73 anos, aproximadamente em 205 antes da era cristã. A importância de Crisipo para o desenvolvimento da filosofia estoica é sintetizada em uma frase muito citada de Diógenes Laércio: sem Crisipo não existiria a escola estoica. Ele foi importante para a preservação do estoicismo, sobretudo por suas respostas aos ataques de filósofos acadêmicos, tais como Arcesilau. Ele é provavelmente o mais importante dos estoicos antigos e possivelmente o filósofo estoico mais importante de todos. Sua contribuição mais substancial para o desenvolvimento do estoicismo foi articular as ideias de seus predecessores, acrescentar material próprio a tais ideias e excogitar um sistema filosófico assaz sistemático que se tornaria a base de uma ortodoxia estoica. É somente em razão da obra de Crisipo, por exemplo, que se pode considerar Aristo um estoico heterodoxo. Antes de Crisipo, as questões não tinham resposta paradigmáticas. Ele provavelmente foi mais famoso na antiguidade por suas habilidades como lógico, mas também era benquisto por suas habilidades em todas as áreas da filosofia. Dizem que escreveu cerca de 705 livros e que há um catálogo considerável de títulos de suas obras. Tudo o que restou de seus escritos, contudo, são fragmentos que autores posteriores citaram, sobretudo Plutarco e Galeno, os quais escreveram obras em que criticavam Crisipo. Hoje, há mais fragmentos sobreviventes, descobertos entre os rolos de papiros que foram desenterrados na cidade antiga de Herculano, tais como partes das obras Providência e Questões Lógicas. É concebível que haja outras obras de Crisipo entre os rolos queimados que foram encontrados e que ainda estão por decifrar. O próximo senhor do pórtico, depois de Crisipo, foi Zenão de Tarso. O sucessor deste foi Diógenes da Babilônia. Diógenes foi um dos 3 filósofos atenienses que compuseram uma delegação enviada a Roma em 155 antes da era cristã, um evento importante na apresentação da filosofia grega ao mundo romano.